Fala galerinha, mais ou menos, Titio Trevas na área mais uma vez, e nessa videoaula, conforme prometido, eu vou trazer para vocês a continuação da construção de uma distribuição de frequências. Agora a nossa tabela vai ficar pronta e a gente vai entender o porquê desse estudo, como é que a estatística pode ajudar a gente a revelar algumas informações que são cruciais para a nossa tomada de decisão. Então agora a gente vai compreender como é que os dados se comportam. Então eu preciso de toda a sua atenção, preciso que você tenha visto o vídeo anterior obrigatoriamente para você compreender alguns conceitos que eu vou usar agora. Não se esqueça de pegar todo o seu material e bons estudos. Vamos nessa. Bom, vamos lá, meus amigos. Então a gente parou exatamente nessa situação aqui. Vamos dar uma retomada. O nosso objetivo é construir uma distribuição de frequência com 5 classes, ou seja, 5 conjuntos, para os dados de pesquisa abaixo, que representa a idade de 30 turistas atendidos no último feriado. Se você não viu a aula anterior, você não vai compreender absolutamente nada, porque eu preciso de dados que nós começamos a desenvolver na aula anterior. Então, por favor, dá um pause nesse vídeo. Eu vou colocar o link aí na tela do vídeo anterior para você poder acompanhar direitinho o nosso raciocínio e o desenvolvimento da questão. Então, o que a gente tem que fazer é compreender essa situação dessas 30 idades desses turistas que nós atendemos na nossa agência no último feriado. E para isso a gente vai construir a nossa tabelinha que vai dar esse subsídio de análise para a gente. E a gente viu então a situação e fizemos as contas preliminares. Então nós calculamos a nossa amplitude total, que é o Hzão, nós calculamos a amplitude da classe, que é a amplitude do intervalo, que é o Hzinho, e nós definimos o limite inferior da primeira classe, que é o Lzinho 1. Quando você viu no vídeo anterior aquele Li, Lzão I, Fi, Fri, o I representa o intervalo que eu estou olhando. Então, o I é um número. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu estou olhando para a primeira classe, então o meu I vale 1. Então, por isso que é Lzinho 1. Tá legal? Então, nós calculamos que o Hzão é 62, então o meu conjunto tinha tamanho 62. Cada conjuntinho vai ter tamanho 13, você lembra bem que deu 12,4, mas arredondando nós vamos usar o 13. E você sempre pode arredondar. Aliás, até deve arredondar, não tem problema nenhum. E eu estou definindo aqui que vou arredondar para a primeira casa inteira. Você poderia arredondar para a primeira casa decimal, sem problema. Deu 12,4, você poderia usar o 12,5, 12,5. Existem estudos que talvez não fique muito bacana dar um salto tão grande assim, de 12,4 para 13. A gente deu um salto de 6 décimos. Mas nesse aqui, e apenas como exemplo para você aprender a fazer a distribuição, não há o menor problema. Mas você vai jogar sempre com bom senso. Então a gente calculou esses 3 valores, que vai dar subsídios para a gente começar a iniciar a nossa distribuição. Então nós temos aqui os valores, a gente não vai esquecer nunca os 3 valores que nós definimos na última videoaula, e vamos começar a mágica então, que é montar a nossa tabelinha. Então nós estamos falando de classe, agora volta de novo aquela sopa de letrinhas lá, aquele slide da sopa de letrinhas no vídeo anterior. Quem está falando de intervalo, de frequência, frequência relativa e frequência acumulada. Então aqui, ó, o I ele vai representar a classe, o intervalo. Então pode ser a frequência simples da primeira classe, frequência relativa da terceira classe. E lembrando que nós queremos fazer a divisão do nosso grupão em 5 grupinhos, 5 classes. Como é que a gente vai fazer isso então? Então vamos lá. A primeira classe vai ficar definida de 17 a 30. Titio Trevas, por que a primeira classe vai ser de 17 a 30? Bom, primeiro que o limite inferior da primeira classe é 17, está aqui definido, a gente definiu isso já. Então o limite inferior, o Lzinho, é 17. Agora, quem é o meu Lzão? O meu limite superior? Ora, se o meu intervalo, se a minha classe tem tamanho 13, basta pegar 17 mais 13, que vai dar 30. Então ele vai de 17 até o 13. 17 está fechado, olha aqui a convenção, barra vertical 17 está fechado e o 30 está aberto. O que eu vou fazer agora? Já que são 5 classes, eu tenho que definir as 5 classes. Então, eu vou para a segunda classe. Vou de 30 a 43. Caramba, Titio Trevas, mais 30 de novo? É, 30 de novo. Sabe por quê?
porque o 30 não faz parte da primeira classe, está aberto aqui, mas o 30 faz parte da segunda classe. Agora, por que 43? De novo, o meu intervalo tem tamanho 13, todos os intervalos terão o mesmo tamanho. Então, 30 mais 13 vai dar 43. Então, a terceira classe você já matou, eu tenho certeza que você já matou, vai de 43 até 56. Por quê? 43, porque ele não faz parte aqui em cima, então eu preciso acrescentar ele aqui. Com mais 13, que é o meu intervalo, vai até 56. A próxima, 56 é 69, e a última, já que são 5 classes, a última vai de 69 a 82. Lembre que o último número da última classe tem que ser igual ou maior o maior valor. Porque senão, se fosse menor, se aqui fosse 78, por exemplo, esse número não entraria aqui na minha distribuição. Isso seria um erro. Todos os números da minha pesquisa têm que entrar aqui na minha distribuição. Então, eu vou de 13 em 13, começando pelo 17, que é o limite inferior da primeira classe. Eu vou de 13 em 13 montando as minhas classes. Tem aqui 5 classes. Então, o próximo passo é descobrir a frequência de cada classe. E eu me lembro que eu disse para vocês na última videoaula que frequência é a quantidade de elementos pertencentes a um intervalo. Como é que eu vou saber isso, tio Trevas? Agora que a coisa começa a ganhar corpo e ficar interessante. Quantos turistas tem de 17 a 29 anos? 30 não entra, 30 está aberto, então vai de 17 a 29. Eu venho aqui para cima e começo a contar e começo a verificar aqui. Bom, eu tenho aqui o 17, é o primeiro, 17. 36 passou, 21, 21 está dentro, então 21 faz parte. 36 está muito, mas 23 está dentro, porque vai de 17 a 29, então 23 faz parte. Tenho aqui, vou encontrar o 25, vou encontrar o 28, vai até 29, então 28 faz parte. E tem o 29 aqui também. E eu tenho, mas quem tem o 19? Aqui eu não tenho ninguém, 50, 30, eu tenho 19. Depois tem o 23, aí eu tenho o 24, tenho o 26, outro 29 e acho que acabou, né? Então eu venho aqui e conto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenho 11. Então eu tenho 11 elementos que fazem parte desse conjunto que vai de 17 a 29. Portanto, 11 é a minha frequência simples dessa primeira classe, desse primeiro intervalo. Ficou muito fácil agora de entender, né, galera? Basta separar todos os números e contar quantos tem. Então agora eu vou de 30 até 43. O 30 não entrou no de cima, mas vai entrar agora aqui no de baixo, por isso que a gente começa por ele. De 30 até 43, não, tio Treva, de 30 até 42, porque o 43 não faz parte. O intervalo está aberto aqui no 43, então o 43 não faz parte. Então vamos começar lá. 36 faz parte. Outro 36, 39 também, vai até 43, até 42. Exatamente aqui, 42. Tem um 30 aqui embaixo, tem um 33, tem esse 35, mais um 36. Esse 37 também faz parte, o 40 também vai, porque vai até o 42. Aqui o 43 não. Tem um 30 aqui e tem o 33. Beleza, agora eu vou contar os que estão em azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu tenho 12 números aqui, significa que 12 é a minha frequência simples da segunda classe. Muito tranquilo isso, né? E note que eu estou fazendo colorido, que é para a gente não embolar. E estou colocando aqui a resposta em colorido também. Você não precisa fazer isso na prova, não. E nem no seu trabalho. Pode fazer de lápis mesmo. Mas é só para você entender de onde é que está vindo os números. Então, o 11 vem porque eu tenho 11 círculos rosa. O 12 vem porque eu tenho 12 círculos azuis. Então, agora vamos ver de 43 até 56. Lembrando que o 43 não entrou em cima, só vai entrar aqui embaixo. 43 até 56. Vamos lá. Na primeira linha, tenho 49, que vai até 55. Lembrando, quando eu digo 56, mas é 56 aberto, então é até 55. Então, tem 49, tenho 50, 59 não, que é muito, 79 é muito. Aqui na última linha, tem exatamente 43, que é por onde começa. Tenho 50, o 59 é muito, então não tem mais nada. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Significa dizer que 4 é minha frequência simples desta classe, deste intervalo. Então, frequência simples de UI valendo 3, frequência simples da minha terceira classe é o 4.
56 é 69. Na primeira linha já está todo mundo preenchido. E opa, tem aqui um 59 na segunda linha. E tem um 59 aqui na última linha. Então eu tenho dois números 59. 2 é minha frequência da quarta classe. E por fim, só está faltando 79, né, que está em verdinho aqui, ó. Então, 1 é a minha frequência simples da quinta classe. Isso me indica, lembrando a você que nós temos a frequência total, que eu disse para vocês que é o somatório da frequência simples. Então, se eu somar todos os grupinhos aqui agora, ó, 11 mais 12 mais 4 mais 2 mais 1, tem que dar 30, porque aqui em cima eu tinha 30 informações. Quando eu dividir as 30 informações, se eu juntar todas elas, tem que dar 30. E se você somar, vai dar 30 direitinho. E isso é representado pela letra N, que N é minha frequência total. Fechou até agora? Daqui a pouco a gente vai entender para que servem esses valores. Agora vamos continuar, vamos prosseguir. Vamos calcular a nossa frequência relativa. Lembrando que a palavra relativa traz na estatística a palavra porcentagem. Como é que eu calculo a minha frequência relativa, então? Muito simples. Basta você pegar o tudinho e dividir pelo tudão. O que é isso, tio Treves? Que diabo de tudinho dividido pelo tudão é esse? Bom, é simples. Basta pegar a frequência simples, aqui, ó, 11, 12, 4, 2 e 1, e dividir pelo N, que é a frequência total. É o tudinho dividido pelo tudão. Então, eu vou calcular a primeira, e a primeira é o tudinho, que é o 11, dividido pelo tudão, que é o 30. Ah, mas está faltando uma coisa aqui, ó, multiplicado por 100. Já que eu quero saber a porcentagem, e quando eu dividir o tudinho pelo tudão vai dar um número com vírgula, eu preciso pegar duas casas depois da vírgula, que porcento é uma razão centesimal, porcento, por 100. Então, eu multiplico por 100 para voltar para a minha porcentagem. Então, olha só o que vai acontecer. Na primeira, eu vou pegar o 11, vou dividir por 30 e vou multiplicar por 100. Isso vai me dar 36,7%. Faça a conta aí na sua calculadora. 11 por 30 vai dar 0,367. Quando eu multiplicar por 100, a vírgula vai andar duas casas e eu vou ter 36,7%. Agora, para a segunda classe é o 12. Então, eu vou pegar, ó, 12 dividido por 30 vezes 100, que vai dar 40%. Depois o 4. Então, eu pego o 4 dividido por 30 vezes 100, que vai dar 13,3%. 2 dividido por 30 vezes 100, que vai me dar 6,7%. E, por fim, vou pegar 1 vezes 30, 1 dividido por 30, multiplicar por 100, que vai dar 3,3%. Então, basta eu pegar esses valores que eu descobri e colocar aqui na minha coluna da frequência relativa. Então, está lá, ó, repetindo todos os valores. O que importa é que no total, quando eu fizer o total, ou seja, o somatório de todas elas, tem que dar quantos por cento? 100%. Se você, por um acaso, somar aqui e não der 100%, é porque o seu arredondamento está errado. Se você verificar bem aí na sua calculadora, esse primeiro aqui, se não me falha a minha memória, vai dar 0,366666666, uma dízima periódica. Então, eu fiz o arredondamento para 36,7. Então, se não fechar 100%, é porque ou você errou na conta, ou você não arredondou muito bem. Então, dá uma olhada com cuidado para você ver o que você vai fazer. Está fechado aqui até agora? Então, eu já tenho a minha coluna da frequência simples e a minha coluna da frequência relativa. Está faltando só, então, a coluna da frequência acumulada e nós vamos calcular ela agora. Vamos lá. Vamos entender, então, o que é a frequência acumulada. Bom, como é que eu faço o cálculo da frequência acumulada? Basta eu pegar a primeira frequência simples e repetir. Ou seja, na primeira classe, no primeiro intervalo, eu só tenho 11 turistas, porque foi o 11 que eu contei aqui em cima. Agora, acumulando, juntando a primeira com a segunda classe, o que eu tenho? Eu tenho o 11 mais o 12, que é o da segunda, e isso vai dar um total de 23. Então, percebeu como é que eu faço a conta? Eu pego a primeira e repito, e depois eu vou somando sempre com a próxima. 11 mais 12 vai dar 23, e agora, 23 mais 4 vai dar 27, 27 mais 2 vai dar 29, e 29 mais 1 vai dar 30. Significa dizer que na última classe, no último intervalo, eu já acumulei todo mundo e eu tenho 30 pessoas. Sempre a última frequência acumulada vai bater certinho com a frequência total. Então, na primeira classe acumulada eu só tenho 11, mas na segunda eu tenho acumulado da primeira e da segunda. Então, é 11 mais 12, que dá 23.
Na terceira classe, eu terei acumulados os valores da primeira, da segunda e da terceira. Então, 11 mais 12 mais 4. E assim sucessivamente. Tá legal? Tio Trevas, para que nós fizemos tanta conta, então, desse jeito? Galera, essa tabela ela tem que falar agora. Se você encostar ela no ouvido, ela tem que começar a te falar as coisas. Então, vamos verificar o que a gente pode tirar daqui como informação. Apenas como exemplo bastante básico. Então, a nossa distribuição ficou assim até agora. Eu posso fazer a seguinte pergunta. Quantos turistas têm menos de 43 anos? Então, você vai olhar aqui para a sua tabela e vai descobrir que 43 anos, menos de 43, está daqui para cima. Ó. Por quê? Porque o 43 não faz parte dessa classe. Quantos turistas eu tenho com menos de 43 anos? Então, basta eu olhar para a frequência acumulada aqui, que eu já sei que são 23 turistas. Então, só de olhar para a minha tabela, eu já tenho essa informação. Uma segunda pergunta pode ser, qual o percentual dos turistas que têm 56 ou mais anos? Ou seja, eu quero saber aqueles que são mais velhos. Qual é o percentual? Se eu olhar para a minha tabela, eu vou ver que de 56 para cima é aqui, a quarta e quinta classe. Então, eu tenho essas duas porcentagens aqui junto, na quarta e na quinta classe. Se eu somar as duas, vai dar um total de 10%. Então, eu sei que 10% dos meus clientes que foram atendidos no último feriado, eles têm mais ou 56 ou mais de 56 anos. Tá claro isso? Então, só de olhar a tabela, eu começo a retirar as informações. Eu posso fazer também uma terceira pergunta. Quantos turistas têm menos de 30? Opa, menos de 30 está na primeira classe aqui, ó. Na primeira classe está todo mundo com menos de 30, porque o 30 não entra, só vai até 29. Então eu olho para a minha tabela, olho para a minha frequência simples e descubro que tem 11 turistas com menos de 30 anos. Então percebeu como é que essa tabela ela começa a dar informação para a gente? Então, se o meu objetivo era fazer análise daqueles dados, das idades, eu consigo, através dessa tabela, olha, a distribuição me permite começar a fazer a análise dos dados brutos. Já que eu tinha 30 dados brutos, comecei a agrupá-los, comecei a dar uma forma, comecei a dar uma atenção especial, fiz alguns cálculos, achei determinados valores e esses valores começam a revelar para mim algumas informações. E a gente pode brincar de fazer N perguntas a partir daí. Tá bom, galera? Ficou claro esse primeiro exemplo? Então, vou terminar essa segunda parte por aqui. Se é a primeira vez que você está passando aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no canal e também não se esquece nunca de largar aquele joinha. Ajuda demais a divulgação do vídeo do Tio Trevas, tá bom? Conto com a sua ajuda para isso. Espero ter ajudado. Na próxima videoaula a gente vai ver outro conteúdo já diferente dessa distribuição, tá bom? Até a próxima, bons estudos e um forte abraço.